A paz do Senhor Jesus, Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. O texto hoje é Mateus, capítulo 16, o versículo 22. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Precisamos compreender aqui que Pedro, ele era usado pelo Espírito Santo, tanto que anteriormente, no mesmo capítulo, nós vamos ver que Pedro designa quem é Jesus. Jesus me pergunta: que diz os homens que sou? Ah, tu és o Filho, o Cristo Deus vivo. E agora, diz a palavra que passando um período, passando um momento, Jesus, ele é chamado por Pedro à parte dos outros 12, dos outros discípulos. Na verdade, tinham vários discípulos ali. E Pedro diz essa palavra que acabamos de ler: Senhor, de forma nenhuma te acontecerá isso. Jesus, ele relatava o que aconteceria. Olha, eu vou ser assunto ali em Jerusalém, eu vou ser colocado na cruz, eu vou ser crucificado. E Pedro, repreendendo, diz a Bíblia, que diz assim, ó, não, você não vai acontecer isso contigo. Como se dissesse: nós não vamos permitir isso. E Pedro agora, ele achando-se cheio de inteligência, de razão, de conhecimento, ele fala essas palavras com o Senhor. Mas só que o Senhor, ele entende que aquelas palavras não vinham de Deus. Era obrigação de Pedro saber que aquelas palavras não vinham de Deus. Porque anteriormente, Jesus disse para ele: quem te falou foi o Espírito Santo. Quem disse que eu era o Cristo, o Filho de Deus vivo, foi o Espírito Santo. Então havia uma comparação já, porque os outros não falavam pelo Espírito e Pedro falava pelo Espírito naquele momento. Agora Pedro, ele cheio de emoções próprias, de entendimentos próprios, ele acha que é do Espírito Santo. E diz para Jesus: olha, não vai ser isso. Ou seja, Jesus veio para realizar uma obra, Pedro não entendeu nada dessa obra, e Jesus fala assim: olha, se você não fala por Deus, você fala pelo maligno, pelo adversário. Porque dessa forma você compreende as coisas só do homem, não compreende nada de Deus. Porque o interior humano e o próprio adversário, quando nós damos lugar a ele, se não damos lugar ao Espírito Santo, damos lugar ao adversário. No mínimo, a nossa razão. E Jesus diz assim, dessa maneira, você só conhece, só compreende as coisas de homens. E é fácil percebermos isso no meio dos pastores hoje. A palavra é clara quando diz assim: pastor, conheceis o estado das vossas ovelhas. É necessário que o pastor conheça. E nos deparamos, pessoas nos procuram no particular, ou às vezes mesmo por mensagens, pessoas às vezes do Brasil todo, nos procuram dizendo: pastor, mas é isso que está acontecendo, pastor Marcelo, aconteceu isso na minha igreja. Algumas pessoas dizem: olha, eu sou da reunião de senhoras, nem quero participar mais, porque as palavras são essas, e tantas outras. Lá na minha igreja é assim, o grupo de intercessão age dessa maneira. Nos deparamos com isso. Uma preocupação hoje do pastor, a preocupação dele é maior em falar aquilo que ele entende certo do que falar pelo Espírito. E eu reparo isso há muitos anos, desde que me converti. Eu falei isso no vídeo passado e nos anteriores também, sempre tenho falado isso. Quando eu me converti,
eu já cedo entendi que eu seria pastor. Aí eu digo o seguinte: se você quer ser engenheiro, você vai estudar engenharia. Médico vai estudar medicina, advogado, direito. Não é possível um advogado se tornar um advogado fazendo uma faculdade de medicina. Isso não é possível. E eu percebi de cedo que eu via algumas falhas grandes no ministério a qual eu fazia parte, a qual eu era ovelha, e eu dizia, já que Deus tem ministério na minha vida, que isso era claro para mim, eu tenho que procurar ser um bom pastor, que a palavra falava disso, bons pastores e maus pastores. Eu cedo já buscava a palavra, entender a palavra. Eu digo assim, eu não sou estudioso da palavra, mas eu conheço a palavra, então eu precisava conhecer. Mas se a Maranata me dizia que a palavra era pelo Espírito, quem tinha que falar comigo era o Espírito. Peraí, mas como vou saber se o Espírito fala? E eu fui precisando orar muito para poder saber a diferença do que eu pensava e do que o Senhor falava. Isso era para a minha vida. Eu costumo dizer também o seguinte: se você é um médico, me formei em medicina, vou trabalhar com aquilo, vou ganhar muito dinheiro com aquilo, se eu sou um bom profissional, mas se eu tenho uma necessidade na minha casa, um filho meu, ou teve um pequeno acidente, ou está com febre, eu sei medicá-lo. Se eu sou um advogado, sou um bom profissional, ganho muito dinheiro com aquilo, se eu tenho uma necessidade particular no direito, numa ação, ou da minha família, ou de um conhecido bem próximo, eu tenho capacidade para fazer aquilo. Ou seja, na maioria das vezes, eu não preciso pagar ninguém para fazer aquilo que é tão simples para mim. Claro que não vamos falar de especialidade, talvez alguns irmãos são muito metódicos, mas especialidade tal. Não estamos falando disso, não estamos trazendo um contexto para identificarmos se eu sou um bom advogado, eu tenho benefícios próprios de ser um bom advogado, não só de ganhar dinheiro com isso, mas de entender processos particulares. Se eu sou um bom médico, eu também tenho benefícios com isso, de saber que eu não preciso levar meu filho para o médico naquela situação, porque eu sei medicá-lo. Então, quando você é bom em uma profissão, você traz benefícios próprios. Jesus ele diz assim, quem planta uma vinha e não é o primeiro a comer do seu fruto. E eu percebendo essas palavras, eu falei, se eu aprender a ouvir a voz de Deus, isso vai trazer benefícios para a minha vida particular também. Claro que eu vou me preparar para o ministério, vou ser um bom obreiro, um bom diácono, um bom ungido e vou trazer benefícios para a minha vida particular. Isso aconteceu. Não é simples, porque sirvo ao Senhor há mais de 30 anos e desde a minha conversão o processo é esse. E muita luta, porque inicialmente você não conhece aquela voz, tem até uma mensagem que eu trago, o Enoque, né? Enoque foi treinado e isso agradou a Deus, a forma de Enoque agir, que Deus o tomou para ser. Mas como é que Enoque andava com Deus e Enoque não sabia onde Deus estava? Nem Adão sabia. Havia uma confusão inicialmente. Então tem um texto, uma mensagem que trazemos sobre isso. Então eu percebia que eu precisava primeiro aprender aonde Deus estava. Se eu soubesse aonde Deus estava, eu andaria com Ele. E ao andar ao lado de Deus, eu conseguiria ouvir a voz dele mais próxima de mim. Se ela estava mais próxima, eu conseguiria compreender o que ele falava. Se eu compreendesse o que ele falava, eu conseguiria tomar atitudes melhores. Se eu tomasse atitudes melhores na minha vida, então a minha vida seria melhor. Foi um processo, porque eu não tive quem me ensinasse isso. Os pastores por onde eu passei, claro que você vai pegando o melhor de cada ministério.
Aí eu começava a perceber que isso não era de Deus, isso não era de Deus, mas isso era, e eu pegava aquilo ali. Quando a palavra diz assim, ouvir tudo, retendo o que é bom. Quando, na verdade, a Maranata fala para você o contrário. Você não pode ouvir aquilo, você não pode ouvir aquilo outro, você não pode... Não, você deve ouvir tudo. Ouvir tudo e retém o que é bom. Então, eu comecei a buscar isso. Um processo, como eu disse, um processo longo, um processo árduo. E você, peraí, eu pensei que era a voz de Deus e, errei, porque, isso aqui não era a voz de Deus. Deus me repreendia, já falei com os irmãos, e às vezes lendo a palavra, isso era pancada. E eu sabia que era para mim. Ali na busca do culto profético, os irmãos da Maranata assim conhecem, quando eu abria buscando ao Senhor para saber se aquilo vinha de Deus, e eu era claro com Deus que eu precisava ser usado por Deus, que senão não adiantava de nada, eu até falava para Deus, assim, e costumo falar frequentemente para Deus, Deus, eu sei cuidar da minha vida. Eu sei muito bem cuidar da minha vida, porque eu fiz isso tantos anos, mas deu tudo errado. Então eu não quero mais cuidar, porque eu sabendo cuidar da minha vida, estudando, tendo conhecimento e tantas outras coisas, dá errado, não adianta o meu conhecimento. Por mais que eu saiba, não adianta. E eu sempre disse isso para Deus. Deus, se eu sei e dar errado, eu não quero mais fazer o que eu sei. Eu preciso que o Senhor me oriente. E isso foi acontecendo na minha vida particular, porque o cuidado que eu tinha com as ovelhas era pequeno, era um grupo de assistência, depois um grupo maior de assistência. Saímos de pouco mais, ou pouco menos de 10, que eu não lembro se era menos de 10, ou 11, ou 12, o meu grupo de assistência. E no final tinha mais de 45 pessoas, porque eram pessoas cuidadas. E foi um processo. O pastor Marcelo, naquela época, não aprendeu a eu dormir, e no dia seguinte eu acordei sabendo de tudo, ouvindo a voz de Deus. Não, foram processos longos. Sofrendo, levando muita pancada de Deus, muitas perseguições. E hoje eu falo ao coordenador o seguinte, pode bater, porque criou-se cascas nos lombos, criou-se cascas. Eu aguento. E porque aguento, vou cuidar do rebanho. Com o rebanho, não vou errar. Não posso errar. Eu digo, quando você toma atitudes erradas com uma ovelha, quem sofre é ela. Há muitos anos, trouxe um outro vídeo lá para trás, há muitos anos atrás, eu estou num evento de senhoras, e quem vai trazer a mensagem de senhora? Uma senhora que eu conhecia, tinha sido da minha igreja, eu não era pastor, depois fui pastor, mudei de igreja, mas ela tinha sido, eu a conhecia. E ela falou muitas coisas bonitas, mas quando eu a vi subir no púlpito, aquilo doeu. Aí eu digo, meu pastor dói fisicamente, você sente dor. E em mim doeu aquilo, porque eu sabia que ela não estava em condições, não é que ela não era uma serva, não era espiritual, mas a vida dela não estava em condições de estar naquele ponto de abraçar um Manaim de mais de 1.000 pessoas, ou aproximadamente 1.000 pessoas, e passar da vida dela para aquelas pessoas. Eu falei, na mesma hora, essa irmã está em evidência. O pastor dela, que eu conhecia, a colocou em evidência, porque achou muito bonito, ela trouxe uma mensagem ali bonita, provavelmente ela falou com o pastor achou bonito aquilo, e colocou ela em evidência para 1.000 pessoas, e quando a pessoa não está preparada para aquilo, para estar em evidência, ela aparece. O que aconteceu com Pedro aqui, apareceu. Ele apareceu, Jesus perguntou, opa, eu sei. Ele apareceu, quem o viu? O adversário. O viu. E dominou sobre ele. E ele agora já não sabia mais o que fazer. Chamou Jesus à parte. Não sabia o que fazer.
Ou seja, quando nós, pastores, agimos em um corpo, tudo fica mais fácil, mas quando eu chamo Jesus à parte, eu tomo decisões sozinho. Pastores tomam decisões sozinhos, inventam coisas na igreja e a igreja sofre por isso. E esse pastor inventou de colocar a irmã em evidência. E aquilo, quando eu vi aquilo, feliz por a irmã estar ali, mas triste porque eu sabia o que ela passaria depois disso. Porque ela estava em evidência sem estar em condição de estar em evidência. A pastor Marcelo, o pastor errou de colocá-la. Não, o pastor não errou de colocá-la. O pastor errou de não prepará-la para estar ali. Se ele entendia do Espírito Santo que ela deveria estar ali, não seria daquela vez, mas numa próxima vez. Ou então ele já havia preparado antes, ou a prepararia para uma outra situação parecida com aquela. E ela preparada, ela não precisava saber disso, a gente não precisa dar um curso para a pessoa, para dizer assim, não, minha irmã, vamos te preparar que um dia... Não. E pastores fazem isso, né? Porque gostam de aparecer, gostam de ficar em evidência. Ah, o pastor fulano de tal, ele me deu oportunidade, então ele é o bonzinho, o outro que não dá oportunidade é o malzinho. Mas esquece essa pessoa que muitas vezes esse malzinho está preservando a vida dela. Às vezes até não, às vezes é por perseguição. Hoje, na maioria das vezes... não dá oportunidade porque persegue. Mas o objetivo principal do ministério é conhecer o estado da ovelha. Pedro, que não conhecia nem lidar com Jesus, quando inicialmente ele soube, mas agora qualquer coisa. Não, agora estou cheio do Espírito Santo. Mas não era mais. Saiu. Naquele momento o Espírito Santo não estava nele, e ele achava que estava. E ele chama Jesus e repreende Jesus. Jesus agora passa a estar errado. Ou seja, eu invento coisas na igreja porque Jesus está errado. Jesus não sabe que eu tenho que colocar essa pessoa no grupo louvor. Jesus não sabe que tem que ter uma pessoa à frente para fazer gesto para criança na igreja, quando isso é feito em seminários infantis. Você coloca uma pessoa à frente, ela em exposição, porque isso não foi determinado por Deus, isso é invenção de pastor. Louvor da criança, vai a pessoa à frente lá para cantar, para fazer gesto. Você coloca aquela pessoa em evidência, mas você largou ela lá porque você não cuida mais da vida dela. Ela começa a entrar em lutas e não sabe o que fazer, porque ela começou a ficar em evidência. Ela não foi preparada para estar em evidência quando ela estava no seminário infantil. Deus a capacitou para aquilo que foi determinado por Deus. Jesus perguntou para Pedro, para os discípulos, o que falam de mim? Então, naquele momento, era para se encher do Espírito Santo, porque Jesus preparou aqueles homens para isso. Até uns diziam uma coisa ou outra, mas não vinha do adversário. Agora, quando Pedro se acha em condição, aí entra o adversário nele, porque entra a razão dele, porque entra a vontade dele própria, todo o conhecimento dele, e o adversário entra. E Jesus fala, aparta de mim, o que você fala não vem de Deus. Isso é uma luta. O texto fala assim, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não conheces as coisas que vêm de Deus, só as coisas de homens. Então, naquele momento, quando você não está cheio do Espírito Santo que você fala, você conhece coisas de homens, e tem pastores, a grande maioria, ou todos, pelo menos os que eu conheço, agindo assim, tomando atitudes, porque acham bonitos. As situações bonitas. Então, como em seminários infantis, de crianças, tem uma pessoa à frente, eu vou botar uma pessoa à frente para fazer gestinho também, e fica uma pessoa lá à frente. Qual o problema disso? Nenhum. Não há nenhum problema nisso. Mas não é de Deus.
Se não é de Deus, entra o adversário. E se o adversário entra na pessoa, traz luta, Jesus diz, para atrás de mim. Ou seja, para trás, eu não estou próximo de Jesus, eu não ouço a voz de Jesus. Aquela irmã não ouve a voz de Jesus quando ela tem um problema no lar, tem um problema com o filho, tem um problema particular. Ela não ouve a voz de Jesus porque ela não transborda do Espírito Santo. Então não compreende a voz de Jesus. E aquela outra irmã no seminário era a mesma coisa. Ela falou muito bonito, mas ela não estava pronta, preparada pelo Espírito Santo para aquilo. O pastor só estava preocupado em botar a irmã, em fazer uma pose para a irmã. Ele é o pastor bom. E a irmã fica feliz. Aquela é uma igreja próxima à minha casa. E eu voltando lá, porque era costume meu voltar lá, porque era próximo. Então, quando eu não podia, normalmente pastorei igrejas longe. Então, quando eu não podia estar na minha igreja, eu ia ali próximo à minha casa, e um dia essa irmã me chamou, logo depois do evento, e eu estando ali na igreja dela, pastor Marcelo, você viu? Eu falei, vi, eu estava lá. Você viu? Foi uma bênção? Eu falei, foi uma bênção. E foi mesmo. Mas eu chamei ela e falei, mas irmã, ore mais. Pastor, ore mais, irmã. Não, mas meu marido tá assim, não sei o que, vem à igreja. Irmã, ore mais. Eu não podia dizer para ela a bobagem que o pastor tinha feito na vida dela. Não podia. Mas eu tinha obrigação como pastor de saber que ela foi colocada em evidência. Agora estava sozinha, que eu sabia que ela estava sozinha. O pastor nem sabe o que ele fez lá atrás, ele ainda não tem essa consciência, porque continua agindo da mesma forma, querendo fazer as coisas de Deus. É um bom pastor, mas fazendo por razões próprias. Então ele não tem consciência disso. Como não tinha consciência, não poderia ajudá-la. E eu, poucos momentos, teve ali poucos minutos, 2, 3 minutos que eu tinha com a irmã, eu não poderia explicar tudo ali. Mas ora mais. Ela não gostou. Outro momento que eu voltei lá, ela vinha conversar comigo, acho preocupada, né? Vamos dizer assim, a gente fala pulga atrás da orelha, e certamente o espírito a incomodou por isso, e ela vinha me procurava e falava das bênçãos, porque queria justificar ela ter estado lá à frente, porque das bênçãos, ela soube administrar as bênçãos, então tinha a bênção, e falava das bênçãos, e eu, depois que ela falava, eu dizia, irmã, ora mais. Isso aconteceu algumas vezes. E a irmã certamente ficou triste comigo. E depois as lutas vieram. E aí? Como agir? Ela não tinha quem ajudasse. E eu ouvia-se das lutas. Ouvia, mas não podia fazer nada. Eu não estava ao lado dela, não era o pastor dela. Só sabia que ela passava por lutas. Não tinha tempo para estar com ela, ajudá-la, a pastoreá-la. Pastor, conheço o estado da vossa ovelha. Eu não tinha essa oportunidade. A gente orava, claro, mas não adianta você orar por um filho para ele aprender inglês se ele não vai para o curso de inglês. Pastor, eu sou uma pessoa de fé. Eu oro tanto pelo meu filho. Um dia ele vai aprender inglês. Eu oro. Mas ele não estuda inglês em casa, não estuda inglês no cursinho, ele não procura praticar o inglês. Então, nós oramos, sim. Ensina a criança no caminho que deve andar. A preocupação do Senhor é tão grande com um ensino que ele diz, ao que ensina é digno de dobrada honra. Vamos ver Paulo falar isso. Ao que ensina é digno de dobrada honra. Você vai ver em Salmos, você vai ver isso em Provérbios, você vai ver isso em Eclesiastes, você vai ver na Bíblia toda falando de ensinar a sua palavra. E Jesus, preocupado com isso, ele diz,
Aquele que ouve e pratica, esse aprende. E por ter aprendido, a casa dele não cai, mesmo vindo as lutas. Tudo aquilo que pratiquei na minha vida, dizendo para a ovelha, eu disse para a ovelha, digo para a ovelha, constantemente falava de púlpito, dizia, minha irmã, não se preocupe com o pastor. Se ele te perseguir, não se preocupe, ele não pode te perseguir. Se ele te perseguir, não se preocupe. Porque eu via pastores perseguindo ovelhas. Em reunião de pastores, triste, eu ouvia pastor dizendo assim, eu vou dar uma geográfica nesse diácono. Ele era coordenador de polo, às vezes de área, ele tinha essa autonomia própria de até chamar Jesus, colocar Jesus de lado, ao lado dele e dizer assim, olha, eu vou fazer isso, o que você faz é errado. E foi isso que Pedro fez. Repreendeu Jesus e falou de forma nenhuma, o que você está pensando é errado, isso não pode acontecer. E pastores faziam isso. Eles diziam, bota Jesus de lado, isso que você está fazendo errado. Eu vou dar uma geográfica nesse obreiro, eu vou dar uma geográfica nesse diácono, eu vou afastar esse irmão. E coordenadores querendo afastar pastores ungidos pelo que ele achava. Isso entristece, porque foi a vida toda vendo isso e orando, e eu falava, vendo essas coisas, e sabendo que alguns pastores, quando entravam, algumas pessoas de canto lá, coitados que foram perseguidas por pastores, e normalmente essas pessoas mais prejudicadas que nós puxávamos, porque a palavra diz em Ezequiel assim, olha, aqui está ferida, tu não cuidaste, a desgarrada tu não fosse buscar. Vamos ver no livro de Ezequiel, Deus falando isso para o profeta. Ai de vós, maus pastores de Israel. Eu já conhecendo isso, eu tinha a obrigação de puxar aquelas mais desgarradas que pastores prejudicavam de alguma forma, ou pelo menos deixavam de lado. E eu via isso, e eu tinha a obrigação, e começava a cuidar daquelas pessoas que estavam no canto, ao lado, jogadas, sem serem cuidadas. E fazia isso. Então, eu no púlpito, para que as pessoas entendessem que Deus era o Todo-Poderoso, dizia, irmã, irmão, pastor não pode te perseguir. Você serve a Deus. Agora, surpresa minha, isso já vinha acontecendo, e comecei como pastor a ser perseguido. Porque a minha posição é uma só, cuidar do rebanho. E como me posiciono, e sempre me posicionei, porque sou pastor como qualquer um outro, nós aprendemos que não temos mestres de pastores, recebemos até circulares dizendo lá no passado, assim, não tem pastor de pastor, pastor não é pastor de pastor. E o presbitério, quem está à frente, isso foi muito falado em seminários, é só para assinar. Quem governa são os pastores reunidos. Os pastores reunidos formam um presbitério. E eu creio nisso. Eu acredito fiamente nisso. Fielmente nisso. É isso que eu acredito. E isso eu dizia para a ovelha. Porque Deus me repreenderia se eu perseguisse a uma ovelha. E Deus permitiu, e tem permitido dizer assim, e agora? Você acredita? A minha vida está na mão e no altar do Senhor. Me persegue? Sim, até hoje. Me posiciono em favor do rebanho? Sim, falo com pastores. A minha preocupação é o rebanho. Sou amigo de alguns? Sim. Mas não sou comprado. Não tenho preço. Não sou vendido. O que eu compreendo de ministrar,
de pastorear, de cuidar do rebanho, isso eu não vendo, não troco. Cargo não me compra. Tem pastores que hoje são coordenadores, estão com uma pompa, cheios de sabedoria, mentirosos, conta mentira para a igreja. E se acham, porque se venderam por cargo. É isso? Já recebeste a tua glória, companheiro. No céu vai dar conta. A minha vida está no altar. Perseguido ou não, eu digo para o Senhor. No mínimo no céu. Aqui 100 vezes mais, se eu quiser me dar. Mas se não, no céu. No céu eu sei que receberei do Senhor. Vinde benditos, meu Pai, para um reino que já vos está preparado. Pois fiel um pouco, te colocarei no muito. Então minha preocupação é com o céu. Não é ter cargo. Sou pastor, separado por Deus, levantado por Deus, mas não tenho título. Nunca tive título. Faço pelo que tenho que fazer pelo rebanho, me anulo, me humilho, sofro pelo rebanho. Vou continuar sofrendo pelo rebanho. E é triste quando você vê pastores chamando Jesus de lado, repreendendo Jesus, mas Jesus diz, olha, você não conhece nada de Deus. Você só conhece as coisas do homem. Inventa na igreja. E a igreja sofre com isso. A irmã sofria. E eu via isso, não podia fazer nada. Aí você vê cada vez mais essas ovelhas murchando. Outroras, sou assim. Senhor, sua serva, as orações são certas, até assim na igreja. Senhor, sua serva, Senhor, nós te adoramos. Senhor. Aí depois vai murchando. Aí você vê aquela pessoa assim, ó, na igreja, louva, mas assim, ó, na igreja, vai para casa murchinha, porque tem luta em casa que o pastor não está preocupado, nem quer saber. Uma vez, num Anaim, num alojamento junto com pastores, e um pastor veio contando, eu já falei isso aqui também, é bom repetir. Aí contando uma história lá, porque veio uma irmã e conversou comigo, falou que queria falar comigo, aí sentou lá do meu lado no banco e falou. Aí ela falou, ficou lá, eu fiquei uns 15 minutos ela falando lá e falando dos problemas dela. Aí eu peguei e orei por ela, aí ela foi para casa. Eu falei, o que foi, irmão, companheiro? Como é que foi? Não, que ela conversou, falou lá. Eu falei, aí depois você orou por ela? E ela foi para casa? Não é. Ela falou. Depois você... eu orei por ela. Você teve coragem de fazer isso, companheiro? Aí ele ficou chateado comigo. Marcelo, você tem que entender que às vezes as pessoas só querem falar. Elas precisam falar. Era um pastor muito mais antigo do que eu. Eu falava, companheiro, você me desculpe. Se ela queria falar, ela tem psicólogos. Eu não sou psicólogo. Tem psicólogos que vão ouvi-la e atendê-la. E ajudá-la melhor do que eu. Eu não sou psicólogo. Ela veio, buscou um pastor para ter uma palavra de Deus. Você não teve uma palavra de Deus para dar para ela? Não, mas eu orei por ela. Aí depois começou a tentar se justificar. Eu falei, mas você não teve uma palavra de Deus para dar para ela. Você orou por ela e deixou ela sozinha em casa com a luta dela, tendo que decidir as coisas dela sozinha. Não, mas eu não ia dar minha opinião. Claro que você não ia dar opinião, meu irmão. Nem deveria dar sua opinião. Agora, você, pastor de Deus, não tem uma palavra vinda de Deus para dar para essa irmã e você orou por ela e deixou ela sozinha. É o que eu falo, não dói. Ouvir isso dói. Saber que essas coisas acontecem e hoje muito mais, que os pastores não sabem nem o que é ser pastor.
O pastor pega o que deu certo com um companheiro e vai aplicando aquilo que deu certo, que acha que deu certo, que na verdade não deu certo, porque ele não viu o resultado de anos a fio. Meus irmãos, entendam uma coisa, quando você tem um problema numa perna, pequenininho que seja, 30 anos depois desvia toda a sua coluna. 30 anos depois. Você vai começar a sentir dor de cabeça, dor nas costas, ter problema na perna, um monte de outros problemas decorrentes daquele 5 milímetros a menos numa perna direita, por exemplo. Ou porque você andava torto. 30 anos depois você vai sofrer a consequência. E o pastor, ele tem a obrigação de identificar isso que é pequenininho na ovelha e ele ir corrigindo. Não é bater na ovelha, mas ele ajudá-la. Ele não precisa nem dizer, às vezes ele precisa dizer. Muitos anos atrás, uma pessoa me procurou, uma senhora, dizendo: pastor, eu estou com um problema assim, 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 assim. E eu ouvi aquilo, mas eu não conseguia ter uma resposta para ela. E eu clamava ali quando ela falava, e eu não conseguia ter uma resposta para ela. E quando ela terminou de falar, eu falei: minha irmã, eu não sei o que te dizer. E eu não vou te dar minha opinião, porque minha opinião não serve nem para mim mesmo. Eu falo para Deus: Deus, eu sei fazer tudo certo e dar tudo errado, como é que eu vou te dar uma opinião? Eu não poderia dar uma opinião para essa pessoa. Porque se eu fazendo certo na minha vida dava errado, eu vou fazer certo na vida dela, vai dar errado também. A gente aprende isso em ciência, né? Quando o teste é idêntico, o resultado vai ser idêntico. Química se fala isso. Faz um teste com alguns componentes, de alguma maneira, dá um resultado. Se no dia seguinte você for fazer o mesmo teste, com os mesmos componentes, com as mesmas situações, da mesma maneira, o resultado é idêntico. Então eu já sabia o resultado na minha vida, como é que eu vou dar opinião na vida da minha esposa, na vida do meu filho, na vida da ovelha. Eu não tinha condição de fazer isso. Eu falei isso para ela: minha irmã, eu não tenho uma resposta de Deus para você agora. Nós vamos para casa, se era um sábado, nós vamos para casa e amanhã nós teremos uma resposta de Deus. Você acredita nisso? Você vai orar e eu vou orar também e Deus vai dar uma resposta. Ficou assim, meio assim, que ela queria uma resposta na hora. Eu falei: mas irmã, nós vamos ter uma resposta. Eu orei ali por ela e fui para casa. Irmãos, eu não cessei de buscar ao Senhor. Falei: Senhor, a ovelha não é minha, a ovelha é sua. Eu tenho obrigação para com ela. Eu tenho obrigação para com ela, que o Senhor me chamou como pastor. Como é que eu vou orientá-la se eu não tenho uma resposta de Deus? Porque a minha, Senhor, não serve. E repetindo para Deus, eu dizia: Senhor, porque eu faço tudo errado, apesar de saber o certo, faço errado, Senhor. Dá errado, o resultado é errado, e eu ajo de forma errada, acreditando que esteja certo. Então, isso não serve para mim. Eu não vou fazer isso, eu preciso de uma resposta de Deus. O Senhor deu um sonho. Naquela madrugada, orando, fui dormir, e o Senhor deu um sonho. No dia seguinte, fomos lá conversar com a irmã. Falei: e aí, irmã, vamos ver. Aí relembrei a ela e a situação. O que Deus mostrou para você? Pastor, Deus não mostrou nada. Eu falei: irmã, o que está acontecendo? Agora eu compreendi o que está acontecendo. Você está fazendo isso, isso e isso, que não é apropriado. Por isso está te trazendo problema. Você está tomando essas atitudes assim e fazendo dessa maneira. Então, isso traz prejuízo para você. Não, pastor, mas não é que o senhor não me compreendeu. Não, irmã, presta atenção, você me disse isso, isso e isso. Então a irmã está tomando atitudes assim, não é? Não, pastor. Eu falei: irmã, Deus deu um sonho assim, 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 assim. Quando eu contei o sonho, era a vida dela. E eu não sabia. Ela olhou assim para mim: você acredita que o sonho é de Deus, irmão?
Ela olhou, ficou meio assim. Falei, então, tá vendo como quem está errando é você? Mas não é problema do erro, irmão. Agora vamos ver a solução. Então agora nós já sabemos como fazer. E fui orientando e a vida dela foi melhorando. Que a atitude dela dentro de casa começou a mudar. Que para ela estava certa. Chamava Jesus no canto, repreendia Jesus e dizia, sou sua serva, Senhor. Mas só que ela não percebia que Jesus dizia, passa de mim, porque não é o Espírito Santo que fala comigo. Eu conheço a voz do Espírito Santo e eu sou íntimo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele flui de mim. E isso quem fala não é o Espírito Santo. É quando ela começou a compreender, aí isso chama ela de volta. E ela andando ao lado do Senhor, ouve a voz do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, começa a compreender como agir. E o que fazer, por onde andar. Ela percebe quando Jesus está indo por um caminho, ela toma outro, a voz fica longe e opa! Aí ela começa a ir no caminho do Senhor de novo. Você começa a perceber a voz do Senhor. Você começa a perceber que o Senhor fala. É isso que Deus quer na sua vida. Mas só que o pastor não sabe isso nem para a vida dele. Ele inventa na igreja. E por inventar, o rebanho sofre. Não trouxemos isso para você compreender que se você buscar ao Senhor continuamente, isso é um processo. Não é de um dia para o outro, você vai aprendendo. Quando você faz direito, faz uma coisa, e assim vai fazendo, você se torna um bom profissional. Não é diferente a vida espiritual. Você pratica as coisas de Deus, no vídeo passado eu falei isso, que um pastor dizia assim, quanto mais você bota as coisas do Espírito, mais ele tem valor. Ou seja, a balança, lembra daquela balança de equilíbrio? Ou seja, bota o Espírito tem valor e a carne perde o valor. Quando você chama Jesus no lado e repreende Jesus, porque ele não sabe o que está fazendo, você sabe, olha assim, ó, o Espírito Santo perde o valor, meu irmão. É um processo. Vamos botar mais do Espírito Santo. Louvor que diz, mais do Espírito Santo dai-nos, Senhor. Amém, meu irmão? Minha irmã. A paz do Senhor Jesus.